Bom dia, são 8 horas da manhã, saindo de Ponferrada com destino a Vila Franca del Averso. É um percurso de 24 quilômetros que apresenta um desnível de 100 metros de elevação, então é bem tranquilo, diferente de ontem que foi 800 metros de descida. Agora planimetria por boa parte do terreno e perto da chegada se sobe 100 metros. Então acredito que nada de dificuldade, temperatura bem agradável para essa época do ano, então é bem tranquilo. Acredito que hoje o percurso vai ser mais leve e vamos ver o que o caminho se apresenta hoje. Ele sempre tem uma surpresa, então com certeza mais alguma hoje. Bom caminho a todos. Bom, falando sobre a etapa de hoje, de Ponferrada a Vila Franca del Averso, na etapa de 25 quilômetros, que se inicia pela periferia de Ponferrada, passa por algumas cidades pequenas, alguns vilarejos, e entra numa zona rural com pomares, inicialmente com pomares e depois com alguns vinhedos. Uma etapa tranquila, pouca dificuldade, poucas subidas, sobe-se cerca de 100 metros, então para essas etapas é muito pouco. E o percurso segue por uma autoestrada. Em determinado momento ele se bifurca
Então você pode ter duas opções, uma mais à direita, que passa por outro povoado, que aumenta cerca de 1,5 km, e outra que segue a marginal da via principal, da via rápida. Eu optei por seguir pela via rápida, até mesmo porque amanhã tem uma etapa bem forte, que é o Cebreiro. E ao final sobe-se e chega-se a Vila Franca del Bierzo. Lugar interessante, muito bonito, tem esse castelo, Castillo de los Marqueses de Vila Franca. Só que é um castelo privado e não está aberto para visitações, mas ele é bem bonito, bem interessante. Há também a igreja de São Francisco, a igreja de Santiago, então são alguns lugares que é interessante parar e conhecer. Aproveitei e fiz um bom roteiro pela cidade, andei bastante, deu para bater umas boas fotos, então é bem interessante. Também, essa etapa não há que se preocupar com água, porque tem bastante cidades intermediárias e também porque não estava muito quente, então água tranquilo. A utilização dos bastões também não foi necessário, porque a subida é muito pequena, então não há essa necessidade. Outro ponto interessante na chegada, eu cheguei cedo, cheguei 1h da tarde aqui, porque é um percurso bem rápido. Como não tem muita subida e o corpo já está acostumado a andar bastante, então chegar aqui foi muito, muito, muito rápido. Quando eu vi, já estou chegando. E minha percepção do dia de hoje. Não estava chovendo, então você está um pouco preocupado em não se molhar muito, até mesmo porque não sabe se vai ter tempo de secar a roupa no albergue, não sabe se vai ter secador e tudo mais. Então essa etapa foi um pouco mais pensando na estrada do que filosoficamente, digamos assim. Mas como o caminho sempre surpreende, ao chegar aqui, albergue, caminha, dá uma volta pela cidade, começa a encontrar muita gente, e muita gente mesmo. Aí quando vê, se reúnem, vamos tomar uma cerveja, vamos isso, vamos aquilo, e começa a se juntar todo mundo, e é italiano, e é chinês, e é português. Encontrei 2 casais brasileiros também que se juntaram ali, ficaram conversando, muitos espanhóis também, e começa aí um monte de idiomas, mas todos falando sobre o mesmo assunto, Caminho de Santiago, a beleza do Caminho de Santiago. E interessante que hoje na mesa se tocou muito sobre o tema espiritualidade. Então acredito que em cada um, não importa a nacionalidade, não importa de onde saiu, não importa de onde vem, esse caminho vai despertando a espiritualidade nas pessoas. E não são pessoas idosas, há muitos jovens no caminho. Uma coisa que surpreendeu bastante, que eu acreditava que seriam pessoas mais velhas, pessoas mais idosas. Eu encontrei pessoas de 80 anos, uma senhora de 90 anos subindo San José de Pideporte com sua mochila, mas se encontra muito mais jovem, esse sinal que o jovem está muito mais espiritualizado, isso é muito bom. Isso é muito bom. Num mundo globalizado que temos, onde a parte econômica fala mais alto do que a parte espiritual, sempre a parte material, se vê aqui muitos jovens e todos pensando unicamente no caminho, não no, estou aqui para me divertir, estou aqui para fotos. A grande maioria senta para conversar sobre espiritualidade, sobre a beleza do caminho, fazem amizade, sentam para comer junto, não importa a nacionalidade, para dividir um vinho, para tomar uma cerveja. Isso volto a dizer o que é o importante desse caminho. Continua sendo para mim o que importa no Caminho de Santiago de Compostela, além de toda essa descoberta de espiritualidade, toda essa questão de fé, são as pessoas. O que torna o Caminho de Santiago muito mais bonito, além do que ele já é naturalmente, são as pessoas. E isso, quem tiver a felicidade de realizar esse caminho, que eu digo que toda e qualquer pessoa deveria uma vez na vida caminhar por esse lugar, passar por esse lugar, sentir as dores de uma mochila, as dores dos pés, sentir o cansaço, mas sentir o quanto é gratificante dar cada passada. Então é isso.
O Caminho de Santiago hoje me trouxe essa reflexão momentânea agora, enquanto estava gravando, porque eu me lembrei da reunião das pessoas e de tudo mais, e foi muito interessante. E sem contar que a beleza do lugar proporciona. Então é isso, vou encerrar por aqui para não ficar muito longo e também voltar ao albergue e começar a preparar as coisas, porque amanhã tem uma das etapas que, segundo as pessoas que conhecem e já fizeram, é uma das mais difíceis, que é El Cebreiro, que se sobe cerca de 7 quilômetros, 600 metros numa subida bem íngreme. Então, preparar para amanhã e vamos em frente. Hasta luego.